potestades, tronos, reinos, dominadores, hostes espirituais da maldade todos os dias, orando por ti. Quando te converteres, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Quando te converteres, convence os teus irmãos. Quando te converteres, Pedro, apacenta o meu rebanho, porque é grande. Mas é necessário, Pedro, que tu te convertas. É necessário que tu entre pela porta estreita. Que tu seja um pastor comprometido com a minha obra, não um cachaceiro, prostituto, vagabundo, ladrão, que é o que nós temos visto hoje nas igrejas. Homossexuais pastoreando ovelhas. Prostitutas pastoreando igrejas. Ladrões, pedófilos pastoreando igrejas. Quando te converteres, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Porque Pedro, os Pedros de hoje, apacenta ovelhas de qualquer maneira? É só a ovelha que apanha? Não, Pedro desconcertado apanha também. Porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Os Pedros hoje transformados em pastores sem conversão. Que pensam que igreja é uma empresa. Suga não somente a lã, mas toda gota de sangue que a ovelha tem e o leite. Não tem dó nem misericórdia. Desde que as suas regalias sejam saciadas. Não está preocupado com oração, com jejum, nem com salvação de ninguém. Os Pedros sem transformação subiram aos púlpitos e estão lá com o microfone na mão. É tanta aberração que você olha e diz, não é possível. Não é possível que isso está acontecendo. Lobos que devoram as ovelhas. Os Pedros sem conversão subiram aos púlpitos e trabalham verdadeiramente, não para o reino de Deus, mas para povoar o inferno. Por que estes Pedros subiram aos púlpitos sem conversão? Por causa dos advogados, que em todo lugar tem. Atrapalham o casulo se transformar na lagarta e na borboleta de forma natural. Acham que estão ajudando o irmãozinho coitadinho dele. Só porque ele deu uma escorregadinha ali naquele adultério, qual o problema que tem nisso? Só porque ele encheu ali um copo ali de cerveja e bebeu e ficou meio tonto, qual o problema que tem nisso? Só porque ele rouba e engana, qual o problema que tem nisso? Os advogados de plantão que estão a serviço do diabo estão prestando um grande serviço ao reino de Satanás. Estão atrapalhando o Maranata. Ora vem Senhor Jesus se cumprir. Mas nada fica impune. Quando nós olhamos ali para aquela rebelião ali de Dadã, Coré e Abirão ali, quando eles se revoltaram ali contra a autoridade ali de Arão ali, de Moisés, né? O mais interessante é que depois nós vemos lá na frente alguns salmos que eles escreveram. Ficaram vivos. Alguns ficaram vivos. Mas e os advogados? Morreram todos. Então, cuidado. Cuidado. Deus não tem um culpado por inocente, nem um inocente por culpado. Os seus olhos, como chama de fogo, vê tudo. Não impeça
o transformar na vida de Pedro. Deixa Pedro passar pelos problemas que ele tem que passar e vencê-los. Deixa Pedro ser transformado para apacentar as ovelhas. Deixa Pedro deixar a mentira. Ajude Pedro a vencer o pecado, a vaidade. Ajude. Ajude Pedro a vencer o adultério, a mentira, a fornicação, a pedofilia, o alcoolismo, o homossexualismo. Ajude Pedro. Não passe a mão na cabeça de Pedro, não. Deixe ele passar pelo processo da metamorfose. Vai doer, mas ele vai se transformar num lindo crente. Numa borboleta maravilhosa que vai sair do casulo. Sem nenhum alejo. E quando ele for pastorear, ele vai ser verdadeiramente um pastor. Não esses vagabundos que nós temos visto hoje em cima de púlpitos. Esse bando de pilantra que a gente tem visto hoje. É cada um pior do que o outro. Verdadeiros lobos. Descomprometidos. Descompromissados. Com obra, que obra? Eu quero é meu bolso cheio de dinheiro. Eu quero é participar das orgias. Eu quero é alugar aí um navio aí, levar todos os pastores do meu campo, encher a cara de cachaça. E levar ainda um bocado de prostituta e passar a noite todinha nas orgias, como Salomão fazia. São os Pedros sem transformação de hoje. Que é isso que nós temos visto acontecer e temos visto todos os dias. Porque é uma live. Não vou ficar aqui acariciando o seu ego e dizendo que isso e que aquilo. Não, eu vou falar o que o Espírito Santo manda eu falar. Todos nós estamos passando por este processo. A espada que eu estou manejando agora é uma espada de 2 gumes. Ela corta aí para você e corta aqui para mim. Primeiro ela fala comigo, depois ela fala contigo. Não pense que por termos alguma sigla, algum PR ou DR ou o que for antes do nome, temos algum privilégio. O único privilégio que temos e que teremos diante do Senhor é se obedecermos e buscarmos a santificação todos os dias para entrarmos no reino que Ele preparou mesmo antes da fundação do mundo. Deixa o Senhor Jesus te usar. Quando você vê dentro das igrejas, todos os dias isso acontece. Pessoas passando por problemas os mais difíceis, porque ali não é um tribunal, é um hospital onde entra todo tipo de pessoa com as mais variadas doenças. E o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, e o anjo da igreja, que está com o cajado na mão, dado por Deus, que está ali para ajudar, para pelejar juntamente com aquela alma, muitas vezes corrigindo e admoestando. Não entre por este caminho de advogar quando alguém estiver sendo ensinado. Porque aquele que tem o cajado ama as ovelhas. Porque se ele não amasse, ele já teria jogado o cajado fora. Estou falando de verdadeiros pastores. Não estou falando de lobos. Não estou falando de vagabundos de cima de púlpito.
Não estou falando de Pedros inconversos. Estou falando de Pedros convertidos, que quando foi convertido pelo Senhor Jesus, apacentou o rebanho. Estou falando deste Pedro. Estou falando deste tipo de pastora, que tem verdadeiramente compromisso. Não entre por este caminho. Deixa Deus trabalhar. Deixa o Espírito Santo fazer a obra. Usar aquele que tem aquele cajado tão pesado. Tão pesado, porque se não fosse amar e amor, não fosse por amar a obra e amor às almas, já teria pegado o cajado, quebrado, jogado fora, rasgado a Bíblia e voltado para a sua vida. Como crente. Como salvo. Já conhece. Mas por amar, continua com o cajado na mão, que já é tão difícil. Então ajude o seu pastor. Ajude ele. Ajude o reino. Permita que o Espírito Santo, usando o anjo da igreja, faça o seu trabalho. Sem que haja levantes desnecessários para impedir o caminhar da noiva da igreja e impedir o maranata. Impedir o cumprimento do ora vem Senhor Jesus. Quanto mais levantes tem, e quanto mais pessoas atrasam o caminhar da igreja, mais demora esse processo. Porque a quantidade de pessoas que deveriam ser atingidas por este evangelho que você conhece, não foram atingidas. Porque você atrapalhou o processo da metamorfose na vida daquela pessoa. Então deixa o Espírito Santo te usar. Deixa Deus te usar. Seja verdadeiramente um crente que ama a obra, que ama o reino, que obedece à autoridade espiritual e que está sujeita à autoridade espiritual. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê vitória, te ajude, nos ajude a vencermos e a deixarmos o Espírito trabalhar nas nossas vidas, para que sejamos verdadeiramente trabalhados e que haja verdadeiramente uma metamorfose nas nossas vidas. Não somente uma mudança que é reversível, mas uma metamorfose. Cada célula do nosso corpo se transformando cada dia. E aí ficaremos cada dia mais parecidos com o nosso amado e Salvador Jesus Cristo. O nosso homem exterior cada dia se corrompendo e envelhecendo, mas o homem interior cada dia se renovando na esperança que há no nosso Deus. Fica tu com esta palavra e que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente. Amém?